Oi, oi, amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, por aqui tá tudo bem. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Como vocês viram no título do vídeo, né, eu coloquei ali porque larguei tudo na Bahia para vir morar em Santa Catarina. É isso mesmo. Em 2015, gente, eu larguei tudo na Bahia para vir morar aqui em Santa Catarina. Para quem não sabe, né, para quem caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, meu nome é Geisa, eu tenho 34 anos, sou mãe atípica da Lara e aqui nesse canal eu gravo a minha rotina do meu dia a dia, receita, eu gravo de tudo que acontece por aqui eu tô gravando para vocês. E eu vou falar um pouquinho, né, da minha trajetória aqui no YouTube, por que eu larguei tudo na Bahia para vir morar aqui em Santa Catarina. E eu vou começar ali por 2015, né? Eu sempre fui uma pessoa, gente, muito independente. Eu fui morar sozinha com 16 anos. Eu trabalhava em uma loja de roupas. Quando eu comecei a trabalhar ali, foi bem cedo, né? Lá na Bahia a gente pode começar bem cedo. E ali eu comecei a trabalhar bem cedo e fui morar sozinha. Decidi morar sozinha. E sempre criei uma independência, assim, eu sempre fui muito independente, sempre gostei de ver coisas novas, né, viver coisas novas. E ali eu fui morar sozinha, depois de passado alguns anos, mas eu sempre tinha aquela vontade, assim, de crescer, de, sei lá, descobrir coisas novas. Conheci uma amiga e através dessa amiga, ela falou assim, olha Geisa, por que você não vai para Santa Catarina? Lá em Santa Catarina você vai ter mais oportunidade, você vai crescer, lá tem muitos empregos. Nesse momento eu ainda estava trabalhando nessa loja. Vai pra lá, a minha irmã mora lá, ela vai te abrigar lá por um tempo até você conseguir estabilidade, né? Se você quiser ficar por lá também você fica, lá tem uma casa e tal, onde você vai poder ficar. E aí depois lá você vê direitinho o que você quer fazer e foi criando aquele desejo em mim. Então a gente foi conversando por um bom tempo. Essa amiga, gente, era bem mais de idade, né? Era uma pessoa que tinha mais idade do que eu ali na época eu acho que eu tinha uns 24, 25 anos, não lembro exato, mas isso foi em 2015, hoje eu tenho 34 anos, né, gente? Não vou nem fazer conta aqui. Mas enfim, daí eu pedi a conta ali no trabalho, me organizei ali, tive uns 3 meses para me organizar, pedi a conta do trabalho, saí dessa loja que eu trabalhava. Essa loja, gente, foi onde eu aprendi muita coisa, assim, foi o meu único trabalho lá na Bahia, mas foi onde eu aprendi muita coisa sobre a vida, sobre tudo, né? Era um emprego muito bom, eu gostava muito de trabalhar lá, as pessoas gostavam muito de mim, era incrível, assim, sabe? Mas eu tinha sonhos maiores, né? Eu sempre quis, assim, ter uma casa, sempre quis, eu tinha os meus sonhos, então eu achava que se eu saísse da Bahia, por ser um lugar muito difícil, né, para você conseguir as coisas, é um lugar maravilhoso para você morar, mas é muito difícil de você conseguir as coisas. Aqui é bem mais fácil, isso eu garanto para vocês. Então eu saí dali em 2015, eu vim sozinha, né, quando eu vim para cá. Eu não era casada, não conhecia o meu esposo hoje, então eu vim morar em Blumenau. Eu fiquei ali em Blumenau por um tempo, até que eu conheci o meu esposo, que também era da minha cidade, mas porém a gente não se conhecia lá, não tinha nenhum tipo de relacionamento, nada. Então ali eu conheci ele, começamos a conversar, e aí foi, né, fluindo ali. Eu ainda não estava trabalhando nessa época, e assim a gente começou a conversar, e ele morava sozinho também e tudo. Então acabei que passando-se um tempo, eu se mudei para Barra Velha, onde ele residia, e a gente foi morar junto. Aqui eu consegui trabalho, muito fácil de trabalho, tá, gente? Não era difícil, né? Eu até lá em Blumenau também me chamou para trabalhar, mas eu já estava aqui em Barra Velha, então não cheguei a trabalhar em Blumenau, mas é um lugar muito fácil de você conseguir emprego. E ali fomos trabalhando, fomos comprando nossas coisinhas, morando de aluguel e sempre trabalhando juntos.
E ali depois de um tempo, né, nós compramos a casa e continuamos trabalhando. Então eu sempre tinha aquele desejo de crescer na vida, né, de ter uma família, de crescer na vida, de construir minhas coisas. Eu vim pra cá, gente, quando eu larguei tudo lá na Bahia, eu digo larguei tudo, né? Eu não tinha casa, não tinha nada, né? Eu só tinha os meus móveis e uma kitnet que eu morava de aluguel. Mas quando eu digo pra vocês que eu larguei tudo lá na Bahia, tudo, eu quero dizer minha família, né? Lá eu tenho meu pai, lá eu tenho minha mãe. Eu não tenho irmãos, tá, gente? Eu sou filha única, né? Então, esse é o maior questionamento que as pessoas fazem comigo, né? Perguntando assim, Geisa, por que você, filha única, largou tudo, né? Largou seus pais lá na Bahia pra vir pra tão longe, né, gente? Então, mas eu digo, a gente quer crescer. Quando a gente se torna adulto, a gente só pensa que a gente quer crescer na vida, quer ter suas coisas, né? Quer fazer sua correria. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar, muito. Isso é uma coisa que ninguém pode falar que não, porque quem me conhece sabe, eu sempre gostei de trabalhar. Hoje eu me sinto uma pessoa triste por não poder trabalhar fora, né? Que agora eu tô com esse trabalho aqui no YouTube, mas ainda não sou monetizada, então eu não posso considerar ainda financeiramente que é um trabalho, porque eu trabalho muito duro para conseguir monetizar essa rede, né? Mas porém, não é um trabalho fixo, igual você trabalhar numa empresa que você tem ali seu salário todo mês, você pode, né, contar com ele. Então, mas enfim, eu sempre gostei de trabalhar fora, trabalhar em empresas. E aí, gente, voltando cá ao assunto, né, eu deixei lá minha mãe, deixei meu pai e vim pra cá. Aí vocês vão pensar, não pensava em ter filhos, tá, gente? Nunca foi um sonho pra mim ter filhos. Eu sempre falava isso, quem me conhece sabe, né? Eu sempre disse assim, eu não quero ter filhos, eu falava sempre assim, eu não quero ter filho, eu só quero ter filho quando eu tiver minha casa, meu carro, minhas coisas, quando eu tiver uma estabilidade financeira. E eu sempre falava assim, que eu possa colocar ele na creche, que eu possa continuar trabalhando. Eu nunca quis ter um filho e parar de trabalhar para cuidar dele. Não, nunca foi os meus planos. Eu tinha tudo traçado. Eu falava, só vou ter filho quando eu tiver 30 anos, se eu tiver de ter um filho. Porque na época, para mim, nunca foi uma prioridade ter filhos. Então, o que aconteceu? Eu me casei, tava trabalhando, tava tudo fluindo perfeitamente, né? E ali, depois de 5 anos, o meu esposo sempre falava que queria ter mais um filho, né? Meu esposo, atualmente, ele tem 2 filhos, né? Com a Lara, são 3. No caso, ele tem 2 filhos do casamento anterior, né? Então, ele falava que queria ter mais um filho para conviver com a gente e tal. Então, foi amadurecendo essa ideia em mim. Depois de 5 anos, eu comecei ali a pensar, né, vamos ter um filho e tal. Mas não era uma coisa que eu, tipo assim, almejava, né, sonhava e tal. Não era, tipo, igual algumas pessoas têm, eu quero muito ter um filho. Não foi, não era assim. Eu abri ali como, vamos ter e vamos ver. Mas eu sempre pensava ali assim, não, eu vou ter um filho, vou colocar ele na creche, eu vou trabalhar, eu vou continuar na minha correria para mim conseguir ali os meus objetivos, né? E então, o que aconteceu? Mas sempre assim, gente, a gente sempre tem planos e Deus tem outros planos para nós, né? Nem sempre é como a gente imagina, né? Então ali, depois de 1 ano e meio sem tomar nenhum tipo de medicamento, eu engravidei da Lara, né? E quando eu engravidei da Lara, eu fiquei muito feliz, né? Depois de saber também que era Lara, né? Resumindo, eu já contei um relato aqui de como foi que descobrimos a síndrome, a doença dela e tudo. Então, eu não vou relatar isso aqui, porque isso aqui é um outro relato, né, gente? Então, eu vou falar, assim, de como ali depois eu engravidei dela e depois que ela nasceu, a gente, né, descobriu ali a síndrome, que ela tinha síndrome, e mesmo assim eu continuei trabalhando. A minha mãe veio pra cá,
me deu uma mão por 6 meses, até colocar na creche, porque a creche aqui é a partir de 6 meses. E aí a minha mãe ficou aqui 6 meses aqui em casa, né, me dando esse apoio para poder eu ir trabalhar. E aí, gente, quando eu coloquei ela na creche, ela ainda não tinha as crises convulsivas. Ela só tinha as dificuldades dela, né? Que é na alimentação, tipo, ficava muito doente, mas ela não tinha as crises. Então, ali com 10 meses de idade, ela começou a ter as crises. E aí, nesse momento, eu senti que... Porque, na verdade, eu já estava indo trabalhar poucas vezes na semana, porque ela tinha consultas semanais, ficava muito doentinha, então estava faltando muito serviço. Eu sabia que qualquer hora eu ia ser mandada embora. Mas, porém, eu não desisti. Eu estava indo trabalhar, né? Todo mundo sabia da situação, né? E tudo. Então, quando ela teve a primeira crise convulsiva, eu estava em casa nesse dia. Foi uma situação muito difícil, assim, eu nem vou relatar aqui para vocês, mas foi muito difícil para nós. Então, ali eu decidi chegar no outro dia na empresa e falar com a minha chefe que não dava mais, que eu não tinha mais como conseguir trabalhar, eu ia ter que ficar em casa para cuidar dela. E foi assim que eu desisti do meu trabalho. Desisti e ali começaram as crises, né? A gente começou a ter bastante crise e aí foi uma outra lida que a gente começou a ter. Enfim, então ali se encerrou, né, o meu ciclo ali em 2022. Ela nasceu em 2021 e eu deixei de trabalhar ali em 2022, né? Porque ela nasceu, né, teve aquele período ali que a gente fica em casa, né, de licença maternidade e tudo. Então eu deixei de trabalhar em 2022. E assim, gente, depois que eu deixei de trabalhar, eu tentei várias formas, né, de conseguir ali uma renda, porque como eu falei para vocês, eu vim para Santa Catarina para trabalhar. Eu vim com eu vim para cá com essa vontade, com esse desejo de crescer, de trabalhar, crescer financeiramente, né? Graças a Deus eu consegui comprar minha casa, isso já me deixou mais tranquila, né? Então, mas mesmo assim, a gente comprou a casa, mas tem que pagar, tudo tem aquela correria, né? Que tá em jogo, né? Então ali eu tentei de várias formas, né? Depois que eu fiquei em casa com ela. Primeiro eu tentei ali trabalhar com doces, né? Eu sei fazer brigadeiro, sei fazer bolos, sei fazer tortas, sei fazer diversas coisas, né? E eu ali comprei, investi, né, em materiais, comprei muita coisa para começar ali a fazer bolos. E ali eu comecei a fazer bolos, porque anteriormente, né, quando eu trabalhava em uma empresa, já comecei a vender alguns bolos de pote, trufas. Então isso já fazia, era uma renda extra que eu tinha antes de engravidar da Lara, quando eu trabalhava nessas empresas, né. Vendia bolinho de pote, trufas, ali na empresa que eu trabalhava. Então eu já tinha uma certa experiência. Depois que eu ganhei ela, que saí do emprego, eu decidi mergulhar de cabeça nesse ramo, né, de confeitaria, que é uma coisa que eu gostava. Só que, gente, eu não imaginava que clientes eu até tinha, né? Só que o problema é que sempre a Lara fica internada. Esse ano, graças a Deus, é o ano que tá sendo melhor, assim, né? Até porque agora é verão, né? Mas a Lara sempre fica internada. Sempre, às vezes, do nada, eu tô aqui... Gente, tô tomando um cafezinho aqui. É assim, gente. Agora é bem cedinho, a Lara tá dormindo, é 6 horas da manhã, eu tô aqui falando com vocês. Mas enfim, gente, é sempre assim, às vezes a gente tá aqui do nada, a Lara tem uma crise, a Lara passa mal, a Lara engasga, a Lara... É muita coisa, assim, que se eu for relatar pra vocês, vai ficar muito longo o vídeo. Mas é do nada, tá tudo bem e do nada acontece alguma coisa. Então, eu acabava perdendo... Às vezes eu fazia um bolo, tava ali pra terminar de confeitar e acontecia uma coisa, eu tinha que sair correndo com um Uber, levar ela pro hospital, e ali eu já ficava no hospital, já perdi aquela receita, já perdi aquela encomenda.
Então eu perdia mais do que ganhava por conta de não conseguir concluir o pedido. Muitas vezes por ela ter tido uma crise ou ter acontecido alguma coisa que eu tinha que sair correndo para o hospital. Gente, eu já tenho uma mochila que já fica ali preparada para quando essas coisas acontecem, porque geralmente eu sempre tô sozinha, né? O meu esposo sempre tá trabalhando, eu sempre tô sozinha, então eu já deixo aquela mochila ali pré-preparada para quando acontece algo eu chamo o Uber. E então assim, foi algo que eu tentei por um ano e pouco, né, mas não deu certo por esse motivo, mais por conta de perder ingredientes, por não concluir o pedido, né. E ali eu desisti da confeitaria, desisti de tudo. Eu também ali vendia perfumes, mas também não deu muito certo. Já tentei de várias maneiras, sabe? E não deu certo. Então eu falei assim, vou tentar lá no YouTube. Esse vai ser mais uma tentativa, porque eu não desisto, gente. Se tem uma coisa que eu não desisto, é de crescer na vida, é de conseguir meus objetivos, né? Eu não desisto. Então eu vim aqui pro YouTube, comecei aqui. Só que eu comecei lá no Instagram, comecei lá no TikTok, e eu vi, gente, que eu não dava conta de 3 redes, né? Aí então, o que eu fiz? Decidi ficar aqui só no YouTube e dar um tempo das outras redes. Até posto alguma coisa uma vez ou outra lá, mas eu não tava dando conta, a minha cabeça tava muito cheia, sabe? Tava muito difícil, porque vocês sabem que editar, gravar não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Muita gente fala assim, fulano tá aí fazendo vídeo na rede social, ó, perdendo tempo. Gente, isso aqui dá trabalho demais. Tem noites que eu não durmo, às vezes eu vou dormir 2 da manhã, às vezes, a maioria do tempo, dos dias, eu acordo às 4 da manhã para editar. São 7 horas de edição, muitas vezes. Então, para editar um vídeo do YouTube, eu levo em torno de 7, 8 horas, dependendo do vídeo, né? Não é só a edição, é procurar título, é fazer capa, é subir o vídeo. Eu não tenho computador, eu faço tudo pelo celular. Então, gente, não é fácil, tá? Quando vocês verem alguém gravando aí, não julgue, porque não é fácil. Nem todo mundo consegue ter constância e se manter no YouTube ou em qualquer rede social, porque não é fácil. Você tem que inovar todo dia, você tem que ter conteúdo, você tem que criar. Então é uma coisa que também não é fácil. Só, gente, que pra mim seria um pouco mais fácil. Por quê? Porque se eu tô aqui com o vídeo já feito e acontece algo, eu consigo ali no hospital tá editando, eu consigo ali num tempozinho parar pra ir, né, fazendo aquilo ali. Então se tornou que eu não vou perder nada. Igual com os doces, né, que se eu saía, eu perdia todo o material, perdia todo o investimento e ainda perdia o cliente, porque o cliente, mesmo explicando, fica um pouco chateado. Às vezes você tá ali com o aniversário programado e tudo, e aí acontece de que, né, a pessoa não entrega, então a pessoa fica um pouco chateada, entende porque é filho, tá, né, mas fica um pouco chateado. Então, o YouTube, pra mim, foi um trabalho, assim, que eu acredito que vai ser mais fácil de lidar, porque eu não vou perder nada, né. Só que, gente, já tem quase 2 anos que eu tô aqui no YouTube, só que como vocês viram ali, primeiro eu comecei postando só receitas, eu só postava receitas, né, só que o que eu tava tendo muita dificuldade com as receitas, porque exigia muito de eu ter muito material para produzir receitas, porque não é fácil você comprar e você não ser monetizado, para você ter a renda para investir nas receitas, porque as pessoas não querem ver as mesmas receitas todo dia, elas querem ver receitas diferentes e tal. Então eu não tinha esse cash para estar investindo aqui nas receitas. Então o que eu pensei na época foi desistir do canal.
depois eu parei, fiquei ali uns dias pensando, falei, não, gente, eu não vou desistir do canal. E algumas pessoas já me falavam, algumas amigas, ô Geisa, por que você não grava a sua rotina? Você sai tanto, anda tanto por aí, faz tanta coisa, grava aí sua rotina e tal. Então eu fui colocando aquilo na cabeça, né? Falei, sabe que já que eu não tenho como manter esse canal de receitas financeiramente, né? Eu vou gravar minha rotina, vou gravar o que eu tô fazendo aqui. Quem quiser ver, veja. Então foi isso, gente. Eu comecei a gravar minha rotina ali. Não faz nem um ano, eu acho que não faz nem 6 meses que eu tô gravando minha rotina. Faz pouco tempo, tá? E eu vi que o pessoal tá acompanhando legal ali. Eu vejo pelas métricas, tá bom. Então eu tenho certeza que logo, logo eu vou conseguir monetizar. E vai dar tudo certo, né? E vai ser vai ser uma renda pra mim, porque eu não quero, gente, ficar sem renda. Eu não quero ficar sem trabalhar. E esse sempre foi o meu desejo, trabalhar. E aqui, gente, é trabalho, tá? Rede social, YouTube é trabalho. O YouTube exige muito quando você entra aqui, que você vai estudar sobre o YouTube, você vê que é muita coisinha que você tem que pegar, é muita coisa que você tem que ter. Mas, gente, hoje eu quis fazer esse relato para vocês me conhecer um pouquinho, conhecer da minha história, né? Depois eu trago outros relatos para vocês, mas a princípio foi esse o motivo que me fez sair da Bahia, o motivo mesmo que me fez largar tudo lá. Foi esse, que eu queria crescer na vida, eu queria trabalhar. E aqui, gente, é muito bom para trabalhar, muito bom mesmo. As empresas assim, ó, tem os benefícios, né? Tem o transporte ali, você paga, mas tem transporte, às vezes tem plano de saúde, vale alimentação. Então aqui, gente, é muito bom para trabalhar. Às vezes você tá aqui parado, passa carro anunciando aqui que tem emprego. Então aqui não falta emprego se você quiser trabalhar mesmo, gostar de trabalhar, porque tem gente que não gosta de trabalhar, né, gente? Mas se você gostar de trabalhar mesmo, aqui tem emprego, tá? Não falta emprego de jeito nenhum. Geralmente isso é pesado. Aqui as pessoas trabalham muito, muito mesmo. As pessoas não têm tempo para ficar em porta conversando, não tem tempo de estar na casa do outro. É cada um na sua vida. É aquela correria. Então, tipo assim, não é... A Bahia é totalmente diferente, né? O contexto lá é totalmente diferente. Então aqui as pessoas trabalham muito, não tem tempo para nada. Mas tem emprego. Se você gosta de trabalhar, Santa Catarina, gente, é o lugar. E assim, o que eu posso dizer para vocês de Santa Catarina, é um lugar incrível, é um lugar incrível. Eu amo minha Bahia, amo mesmo. Se eu pudesse ter tudo que eu tenho aqui, lá, eu estaria lá com certeza. Porque lá é um lugar que você é feliz, você sei lá tem entretenimento, vamos dizer assim. E aqui não, aqui é só trabalho, aqui é só vida corrida, né? Não tem aquele entretenimento, aquela coisa, aquela vibe. Aqui não tem. Só que lá é difícil. É difícil as coisas, é difícil emprego. Se você tem aquele emprego, você tem que estar nele ali pro resto da vida. Tem que fazer de tudo para estar nele. Porque não é fácil você sair dele e achar outro. Aqui não, aqui você troca de emprego quando você quer, porque tem assim para você escolher. Então, se você tiver ali um estudo melhor, é mais fácil ainda. Então, eu vou dizer para vocês, a Bahia é muito difícil as coisas, mas aqui não, aqui eu considero tudo mais fácil. A saúde mesmo aqui é incrível, incrível a saúde aqui. Para minha filha, eu consigo praticamente tudo. Ela vai em 13 médicos. Ela vai em 13 médicos e esses 13 médicos sempre tem para ela. Tem coisas que às vezes a gente tem que pagar, tem e tal, mas assim, gente, às vezes eu vejo relatos, né, de amigas lá da Bahia que falam, não tô conseguindo isso, aqui eu consigo para ela. Então, assim, terapia, coisas que eu não conseguiria, talvez lá, que aqui ela tem todo o acesso, né? Então eu agradeço, eu sempre falo que Deus faz as coisas, tudo tá nos planos de Deus, né? Às vezes a gente tem um plano e Deus tem outro. Eu sempre acredito que
era para mim ter um filho aqui, porque talvez se eu tivesse lá na Bahia, seria mais difícil com a Lara. Então aqui eu tive ela aqui, eu fui abraçada pela saúde daqui. O tanto de coisas que a Lara já passou aqui, gente, vocês não têm noção. Não tem noção. E que os médicos fizeram de tudo. Ali eu via de tudo que é tipo de exame, tudo que é coisa assim, que realmente eu falava, meu Deus, se eu fosse num hospital particular, tipo, isso aí ia ser, nem tenho nem noção de quanto que ia ser. E eles fazem pela Lara, assim, às vezes que ela fica internada, ela passou 30 dias internada esse ano, gente, na UTI, assim, os médicos fazendo de tudo, eu vi aquele carinho, aquele cuidado, sabe? É incrível, é incrível. A gente sofre, mas sofre pelo filho ser doente, mas não sofre por precisar de médicos e não ter. É isso que eu sempre falo. Então algumas pessoas falam, Geisa, por que você não vai pra Bahia? Lá tem seus pais, sua mãe. Eu não tenho, gente, vontade de ir pra Bahia por esse motivo. Pelo fato de ter a Lara, né? E a Lara precisar muito da saúde. E a saúde daqui é incrível. Se tem uma coisa que eu enalteço aqui, é a saúde. Porque assim, é incrível mesmo. E Deus sabe o que faz, né, gente? Então era pra mim ter a Lara aqui, era pra mim talvez não estar trabalhando hoje, estar cuidando dela. E eu tô aqui na internet passando isso pra vocês, talvez pra inspirar vocês, a cuidar do seu lar, a cuidar da sua família. E é isso, gente. A minha intenção aqui é mostrar o meu dia a dia, é mostrar as coisas que eu faço, é mostrar o cuidado que eu tenho pela Lara. É isso, é passar um pouco de motivação aí para você limpar sua casa, para você fazer uma comida. Essa é minha intenção aqui na internet. E com esse relato, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre a minha trajetória, né? E aí, se puder, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, assista o vídeo até o final para me ajudar a estar monetizando aqui o canal. Isso é muito importante para mim, gente. Eu fico muito feliz de ver os comentários de vocês, quando vocês deixam um comentário. Isso me deixa muito feliz, né? E é isso, gente. Um beijão, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau!